Olá pessoal, eu sou a professora Jamila Reis e essa videoaula é sobre reparo de lesões. Nas aulas anteriores nós falamos de uma série de possibilidades de etiopatogênese das lesões, ou seja, falamos de vários tipos de causas, seus mecanismos, falamos a respeito de morte celular, ou seja, de várias alterações destrutivas. E o nosso organismo ele tem uma das suas funções que são vitais, que é o reparo dessas lesões. Ou seja, uma vez instalada uma determinada lesão, o nosso organismo ele é dotado de capacidades, de habilidades para detectar esse erro, para detectar um agente agressivo e por meio de um processo de defesa, denominado de processo inflamatório, esse organismo ele vai também não só eliminar aquele agente causal, tentar conter esses danos, mas também reparar esses tecidos. Então a aula de hoje é sobre isso, reparo dessas lesões. Vamos lá? Bom, nós entendemos então como reparo o processo de reposição daquele tecido destruído que é observado após a extinção dos agentes flogísticos ou lesivos ou inflamatórios. Nós temos basicamente dois tipos de processo de reparo ou processo de cura, que é via regeneração e via cicatrização. Vamos fazer um paralelo aqui muito rapidinho entre os dois, porque nós vamos entrar mais aprofundado nesses dois assuntos. Mas quando se trata do processo de regeneração, nós estamos falando da substituição daquela área lesada ou morta por um tecido do mesmo tipo, mantendo as suas funções, as suas características histológicas, ou seja, regeneração é a substituição do tecido morto, perdido, pelo mesmo tipo de tecido e, consequentemente, mantendo suas funções. Já o processo de cicatrização é a substituição da área lesada por tecido conjuntivo neoformado. Obviamente, não mantendo as funções daquele órgão. Então, nós temos dois tipos distintos, ambos de extrema importância, mas com algumas particularidades que a gente vai ver agora. Bom, nessa imagem do livro do Robbins, ela mostra duas possibilidades de alterações, de reparo tecidual, num órgão que é o fígado. Então aqui a gente vê a arquitetura hepática de um lóbulo normal, com sua veia central, sua arquitetura meio que em hexágono, né? E fazendo fileiras de hepatócitos. Então aqui embaixo a gente percebe duas possibilidades de lesões. Uma onde as lesões ocorrem a nível celular, então há lesões celulares, no entanto, há uma certa manutenção da arquitetura dessa matriz extracelular, do arcabouço dessa matriz extracelular. Portanto, as células conseguindo aí fazer um processo regenerativo, elas entrando num processo de proliferação e voltando à normalidade. Nessa outra possibilidade, a gente percebe que não só houve lesão celular, como também dano na matriz. Percebe? É uma desorganização da matriz. Nessa circunstância, o que você tem é a deposição de tecido conjuntivo, então perdendo essa arquitetura e substituindo, portanto, por cicatrização, que é o que a gente chama aí de cirrose hepática. Nesse momento a gente está só fazendo alusão ampla nessas duas situações. Então a gente já percebe que o fígado ele pode tanto sofrer regeneração quanto cicatrização, ou as duas coisas concomitantemente, dependendo da extensão do dano, na área lesada, enfim. Antes da gente falar especificamente dos reparos teciduais, é importante a gente fazer algumas lembranças, fazer algumas retrospectivas aqui no que diz respeito ao controle, por exemplo, da proliferação celular. A gente tem que lembrar que uma determinada população estável, né, sobretudo num indivíduo adulto, num tecido adulto, ele pode, quando induzido, sofrer proliferação, ele pode sofrer diferenciação celular, ele pode também sofrer morte celular por apoptose. Então veja, o tamanho da população celular, ele vai ser determinado tanto por índices de proliferação, daí índices mitóticos mesmo, quanto por índices de apoptose. Então isso me dá uma homeostasia, um equilíbrio daquela população celular. Outra coisa que é importante lembrar, que a gente tem também a possibilidade de células-tronco entrar para esse ciclo de proliferação
quando haja necessidade ou quando é possível que isso seja feito. A diferenciação celular ela é entendida como um processo de especialização de um determinado tecido. Então percebemos que o controle dessa proliferação ela meio que está com um balanço aí entre proliferação e diferenciação celular. No indivíduo, a proliferação celular ela é importante desde o momento da embriogênese, onde uma única célula ela se divide para formar um organismo todo completo, quanto também durante o próprio processo de envelhecimento, senescência, crescimento. Então, há proliferação ocorrendo o tempo inteiro, de forma fisiológica. Por outro lado, a gente entende diferenciação, como eu comentei, como uma especialização morfológica e funcional dessas células, fazendo com que você tenha um organismo integrado dentro das suas funções. Isso também é fundamental para o bom funcionamento do organismo de uma forma geral. Nós podemos também fazer alusão que, via de regra, quanto maior é a diferenciação celular de um tecido, menor é a sua capacidade proliferativa. Então elas são meio que inversamente proporcionais. Quanto mais prolifera, menos diferenciado é, ou ao contrário, quanto mais diferenciado é um tecido, quanto maior as suas habilidades, necessidades metabólicas, especializações morfológicas e funcionais, menos é sua capacidade proliferativa. Bom, é importante também voltar um pouco aí e entender ou relembrar a questão do ciclo celular. Como que essas células são divididas quanto à sua capacidade proliferativa? Então, relembrando do ciclo celular, as células possuem aí duas formas de divisão, né, de divisão celular. Ou é por mitose ou é por meiose. Então, todas as células aí, em algum momento, elas sofrem essa mitose, seja no processo da embriogênese ou também depois já no processo, já durante a vida adulta. Então, quando se fala em proliferação celular, nós estamos falando em mitose. Então, como que a mitose ocorre? Ela vem de um ciclo entre uma mitose e outra, um ciclo, uma parte desse ciclo, que é a maior parte dela, que a gente chama de intérfase ou interfase, entre uma mitose e outra. Esse período de intérfase aí, ela é dividido em G1, S e G2. Dentro desses três períodos, o controle desse ciclo ele é extremamente fino e complexo. Uma vez que essa célula ela passa por alguns pontos de checagem, né, para que entenda que essa célula esteja habilitada para passar para o próximo nível e que possa de fato fazer o processo de divisão celular. Então na fase G1 aí, que é uma fase que antecede ao período de síntese do DNA propriamente dito, essa célula passa então por um ponto de restrição para ver se está tudo ok, para depois ela começar ali na fase S, começar de fato a duplicar seu DNA. Então lembrando que a mitose, ela pega uma célula diploide e ela vai dividir em duas células filhas exatamente iguais, também diploide. Então todo o seu material genético, ele é duplicado. Depois a gente tem uma outra checkpoint ali também, para ver se toda essa duplicação foi ok, para depois a gente passar para uma fase pós-duplicacional, que é a fase G2. Então você tem lá também um controle dessa fase para ver se você teve alguma duplicação errada, enfim. Dentro desse entendimento, a gente pode dividir as células quanto à sua capacidade de divisão celular em três grupos. O primeiro grupo é aquele grupo de células que a gente chama de células lábeis, ou células que estão constantemente no ciclo celular. São essas células de epiderme, epitélio gastrointestinal, ou seja, geralmente a gente está falando dos epitélios de revestimento, das células hematopoéticas, né, das células sanguíneas. Então são células que estão constantemente nesse ciclo celular. Outro tipo de células são as células estáveis ou quiescentes. Então as células mesenquimais, as células dos hepatócitos, por exemplo, são células que elas saem do ciclo celular para um compartimento que a gente chama de G0. Elas param a sua divisão e ficam ali. Mas, caso haja uma necessidade e um estímulo para isso, elas são sim capazes de voltar para o ciclo celular e fazer esse processo proliferativo. E um terceiro tipo de grupos celulares são as células permanentes. São aquelas que saem
por completo desse ciclo celular. Então, são aquelas células que eu comentei anteriormente, geralmente extremamente diferenciadas, como neurônios, os miocardiócitos, que elas saem e não voltam mais ao ciclo celular. São chamadas de células permanentes ou perenes. Mas por que eu estou lembrando tudo isso? Porque, veja, é claro que vai fazer diferença sobre qual tipo de célula que a gente está falando, para entender qual é a capacidade que aquele determinado tecido tem em se reparar. Então, aí a gente já percebe algumas possibilidades no que diz respeito à regeneração e também à cicatrização. A regulação desse ciclo celular, como eu falei, é uma regulação extremamente fina e complexa e que depende, sobretudo, de sinais externos, chamados de fatores de crescimento, e também depende de moléculas internas próprias aí, que vão ser capazes tanto de promover o início, progredir essa divisão celular. São elas aí basicamente as ciclinas e as ciclinas dependentes de quinase, que vão fazer uma dobradinha aí de moléculas que se ativam e uma vez ativada elas passam para a próxima fase do ciclo. Então são moléculas que propiciam esse andamento dentro do ciclo celular, são várias delas, e também por moléculas internas ali que percebem a ameaça para o genoma e são capazes de, quando encontram essa ameaça ou esse risco a esse genoma, a uma instabilidade genômica, de interromper o processo da divisão, sobretudo naqueles checkpoints, naqueles pontos de checagem ou de parada que eu comentei anteriormente. Então essas moléculas são determinadas de moléculas ou guardiões do ciclo celular. A gente também volta a falar disso quando a gente estiver falando lá de câncer, no módulo respectivo às neoplasias. Os componentes centrais aí do sistema de controle são as quinases. Então a gente vai ter uma associação entre a ciclina e a ciclina dependente de quinase. Então, uma vez que você tem o acoplamento de uma determinada ciclina com a sua respectiva CDK, você tem a ativação para a próxima fase desse ciclo. Então, reparem que a gente tem aí uma casadinha entre CDKs e ciclinas para cada fase. Então, a fase G1 para a fase S, da fase S para a fase G2, da fase G2 para a fase de mitose e assim por diante. Então, nessa tabela aqui, nós identificamos algumas inibidoras de CDKs. Lembra que eu comentei da importância daquela checagem, inclusive de moléculas que são responsáveis para fazer isso. Parar o ciclo caso tenha detectado algum erro importante. Um outro assunto que é extremamente importante e muito badalado aí como uma grande possibilidade de intervenções futuras, aí, sobretudo para aquelas células que não têm capacidade de divisão celular, são as células-tronco. O que são células-tronco? São caracterizadas por sua capacidade prolongada de autorrenovação e por sua replicação assimétrica. Entende-se de replicação assimétrica aquela possibilidade que quando uma célula ela se divide, ela acaba deixando uma célula meio que de stand-by aqui, uma célula dentro do grupo das células-tronco, e uma outra que segue adiante para autorreplicação ou mesmo para diferenciação celular. Essas células-tronco, elas estão presentes em muitos tecidos, em animais adultos, e contribuem para a manutenção da homeostasia tecidual. O interesse nessas células-tronco é, obviamente, na possibilidade de repovoamento de uma área, por exemplo, de células que são permanentes, Então, uma extensa área de necrose no miocárdio, um infarto no miocárdio, então, eventualmente, poder ser reposto, repovoado com células iguais, com células do próprio tecido, obviamente mantendo a função. Elas podem ser divididas em células-tronco embrionárias, adultas e ainda aquelas induzidas. Quanto à capacidade de originar descendentes, essas células-tronco elas podem ser divididas em totipotentes, pluripotentes e multipotentes. As células totipotentes elas vão ser encontradas apenas no ovo, ou seja, após a junção do espermatozoide com o ovócito, onde você tem a recuperação de um indivíduo diploide. Então, a partir daí e das suas primeiras divisões, que a gente chama de blastômeros,
nós temos células totipotentes, ou seja, são células que vão ser capazes de formar tanto todas as células do embrião, mas também células dos anexos embrionários, dos tecidos extraembrionários. As células pluripotentes, elas vão ser originárias aí dessa região do blastocisto. Então, quando o embrião ele sai da fase de mórula e passa a ter uma cavitação interna, há uma divisão de células na parte externa, que a gente vai chamar de massa celular externa, depois a gente vai chamar de trofoblasto, e a parte interna a gente vai chamar de massa celular interna e posteriormente embrioblasto. A massa celular interna é ela que dá origem a essas células pluripotentes. Quer dizer que essas células elas podem dar origem a células que vão ser provenientes dos 3 folhetos embrionários. Lembrando lá dos folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, cada folheto embrionário desse vai dar origem agora a células específicas, mais diferenciadas. Então, se a origem é de célula pluripotente, podemos ter aí a possibilidade de formação de células nos 3 folhetos embrionários distintos. Já as células multipotentes, aqui elas são específicas de cada folheto. Então, aqui só lembrando, né, do blastocisto, depois dessa massa celular interna aí, ela vai dar origem a um embrião que é bicamada, que a gente chama de epiblasto e hipoblasto, e depois dessa fase passa a ter uma invaginação disso e a formação da 3ª camada. A gente dá o nome para essa fase da embriogênese de gastrulação. Então é na gastrulação que você vai dividir na endoderme. A endoderme vai dar origem aí às células epiteliais do fígado, pulmão, trato gastrointestinal, ou seja, ele reveste o embrião por dentro das suas cavidades internas. Então, a ectoderme que vai dar origem aí, sobretudo, à pele, essa parte externa. Então, precursores de queratinócitos, neurônios, algumas células, né, do tecido nervoso, como células ependimárias, lembrando que é da ectoderme que vem a neuroectoderme. E a mesoderme é o recheio disso. É a formação, sobretudo, das células que a gente vai chamar de mesenquimais, que vão dar origem aí às células do tecido conjuntivo, as suas variações de tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido das células endoteliais também, porque vai dar origem, né, às células sanguíneas, né, então células da medula óssea, células vermelhas, enfim. Agora, é importante lembrar que foi observado depois que as células progenitoras hematopoéticas, que são células da mesoderme, elas são capazes de formar aí células, dar origem a células que poderiam dar células epiteliais, ou seja, lá do fígado, que é proveniente da endoderme, e também precursores do queratinócitos. Então, são células diferenciadas, elas já têm uma certa especialização, não são células indiferenciadas lá atrás, mas já são células diferenciadas, mas que podem ser reprogramadas para adquirir propriedades de células-tronco com grande plasticidade. Entendendo plasticidade como essa capacidade aí de diferenciação celular, sendo potencialmente capaz de originar progenitores, de novo, dos 3 folhetos embrionários. Então, as células-troncos induzidas aqui, sobretudo originárias aqui da medula óssea, elas podem ser consideradas células, portanto, pluripotentes, já que quando corretamente induzida, elas poderiam dar origem aí às células dos 3 folhetos embrionários de novo. Bom, existem alguns nichos aí de células-tronco em vários tecidos, né, como se fossem pequenos reservatórios de células-tronco para que possa ir suprindo de novas células para aqueles tecidos ali, como por exemplo na pele. Essa região do bulbo do folículo piloso, ele é capaz de formar células não só para a formação da epiderme, mas também para a formação das células do folículo piloso. Bom, no intestino, nós também temos um certo reservatório de células ali que estão no fundo daquela cripta do epitélio intestinal, que são células criptais, que são consideradas como células-tronco, ou seja, aumentando aí a possibilidade de renovação desse tecido.
No fígado também existem células denominadas como células ovais, que são essas aqui, ó, nessa ponta dessa seta grossa aqui, que são células também que guardam essa capacidade. E células tronco córneas, né, na região ali que fica entre a conjuntiva ocular e a córnea do olho. Então você tem uma região límbica, onde você tem células que são consideradas nichos de células tronco. E assim vai, né? Então você tem a possibilidade em alguns tecidos adultos, que até anteriormente, né, era considerado só como células permanentes, e de fato a gente tem uma dificuldade muito grande de proliferação celular, como por exemplo as células do músculo estriado esquelético, músculo cardíaco, células também do sistema nervoso. Existem ali, né, algumas células tronco, né, que são encontradas com a capacidade, tudo bem que minimizada, diminuída quando comparado, né, com outros tecidos, né, de células lábeis ou estáveis, mas há uma certa possibilidade, né, de uma pequena regeneração ali nessas regiões. Por exemplo, as células satélites, né, são células pequenas, arredondadas, que ficam ali preparadas para fazer uma substituição das células musculares estriadas esqueléticas. Então aqui a gente observa algumas vias de diferenciação dessas células estromais da medula óssea pluripotente. Então são células que, uma vez estimuladas, e aqui a gente está vendo alguns fatores, né, que são importantes para que haja a possibilidade dessa célula se transformar aqui em células endoteliais. Por que ela se transforma em célula endotelial e não em condroblasto? Porque a gente tem ações de fatores específicos, como por exemplo o fator de crescimento endotelial vascular, como por exemplo aqui esse fator para que haja formação de células ósseas ou condroblastos ou células gordurosas, ou eventualmente em miotubo, né, uma célula originária ou precursora aí de uma célula muscular. Então são fatores de crescimento, citocinas e fatores da matriz que em conjunto, de forma complexa, pode levar aí à especialização, à diferenciação de uma célula já adulta, né? De uma célula tronco já adulta. Muito bem, saindo das células tronco, eu acabei de comentar acerca de fatores de crescimento. O que são esses fatores de crescimento? São uma das moléculas mais importantes no controle de divisão celular, porque são moléculas que são provenientes aí do meio, né? Então essas moléculas, em determinadas circunstâncias, elas vão estar induzindo aquelas células a gerar uma determinada ação. Essa ação ela pode ser desde uma diferenciação celular, a uma indução à morte celular, ou eventualmente uma indução à proliferação celular. Então elas podem estimular ou também inibir a proliferação celular. Os fatores de crescimento, eles podem atuar aí por mecanismos denominados de autócrino, parácrino ou endócrino. Então essa imagem do Robbins aqui mostra mais ou menos o que seria cada mecanismo desse. O que é uma sinalização autócrina? É quando uma determinada célula produz esse fator de crescimento, representado por essa bolinha vermelha aqui, e ela mesma tem receptor para esse fator de crescimento, ou seja, ela produz esse sinal e ela mesma responde a essa sinalização. Portanto, uma sinalização então, autócrina. A sinalização parácrina é aquela sinalização de proximidade. Então você tem, ou local, né, localizada, você tem uma determinada célula secretora, como por exemplo, uma célula inflamatória que quando num determinado local, ela libera um fator de crescimento, que pode ser, por exemplo, uma citocina, e que vai agir aqui numa célula-alvo que esteja próxima, adjacente, daí o termo parácrina, vem de perto, né? Uma ação perto ali, localizada. Mas também elas podem sofrer uma ação de uma sinalização endócrina. Sinalização endócrina é aquela que esses fatores de crescimento, elas caem na corrente sanguínea, como, por exemplo, uma sinalização hormonal, e vai agir à distância, em células-alvo, né, que estão distantes das células secretoras. Existem aí uma lista gigante de fatores de crescimento. Eu deixei algumas, né, dessa tabela, né, lá do boiolo,
como, por exemplo, o fator de crescimento epidérmico, que vai ter uma origem de macrófagos, células epiteliais, cuja função vai ser lá para as células epiteliais, células mesenquimais, células da glia, e que estimula essa proliferação celular, dentre outras alterações. Então, não vou entrar em cada uma dessas, mas são exemplos de fatores de crescimento. O fator transformador de crescimento, tanto alfa quanto beta, que a gente chama de TGF, o fator de crescimento derivado de plaquetas, então essas siglas vêm do inglês, né? Por isso fica de trás para frente aí, interleucina 2, interleucina 3, o fator de crescimento de fibroblasto, extremamente importante durante o processo cicatricial também. O VEGF também é um fator extremamente importante nesse processo cicatricial, a gente vai ter que falar dele, por isso que eu estou chamando a atenção aqui, que é um fator de crescimento endotelial vascular, é um fator que induz a proliferação das células endoteliais, permitindo uma nova vascularização, né, o que a gente vai chamar lá na frente de angiogênese. Então são fatores que influenciam todo esse processo. Então, os fatores de crescimento, eles precisam de uma interação com receptores de membrana, que podem ser de vários tipos, né? Como, por exemplo, aqui, um receptor com atividade de tirosina quinase intrínseca, pode ser um receptor aí de proteína multipasso aí, né? Transmembrana, pode ser uma outra que seja sem uma ativação, né, dessas proteínas quinases aqui na face interna da membrana. Então, o fato é que esse fator de crescimento pode se unir a esses diversos tipos de receptores e, uma vez ativado esse receptor, alguma alteração vai ser feita nessas moléculas que a gente vai chamar de moléculas de transdução de sinais. Então, seja via PI sinase, MAP quinase, enfim, que são várias vias metabólicas distintas aqui, que vão fazer com que haja, por fim, a ativação de fatores de transcrição. O que são esses fatores de transcrição? São proteínas que vão estar dentro do núcleo e que ativam, sobretudo, a transcrição, daí o nome, né, de fator de transcrição, ativa a transcrição de genes específicos. Genes esses, por exemplo, relacionados ao ciclo celular, para fazer com que esse ciclo vai adiante, né, que sofra o processo de mitose, ou fazer eventualmente a transcrição de moléculas, inclusive de apoptose, caso seja necessário. Então esses fatores de crescimento, como eu disse, elas podem estimular tanto a proliferação quanto a inibição dessa proliferação, ou até mesmo a indução à morte celular que a gente comentou lá atrás na aula de apoptose. Então essa imagem é mais para vocês entenderem esse arcabouço biológico, né, desses mecanismos moleculares envolvidos aqui a partir desses fatores de crescimento que induzem a célula a fazer alguma coisa. Outra situação que também interfere no processo de multiplicação celular são as proteínas ou as moléculas relacionadas à adesão celular. Elas também têm uma forma de controle disso. Então a gente percebe que algumas moléculas de adesão celular, né, são proteínas chamadas de integrinas, proteínas como a caderina, né, são proteínas que fazem a ligação. As integrinas, por exemplo, elas se ligam a outras integrinas, né, que fazem com que haja aderência da célula de um lado com a célula do outro. Isso pode ser em umas células epiteliais, isso pode ser na célula endotelial com uma célula, por exemplo, do próprio processo inflamatório, né, que aumenta a expressão dessas moléculas e fazem com que haja a ligação das células para ter a parada, né, daquela célula para que haja a diapedese, enfim. Então são moléculas extremamente importantes que a gente tem que perceber que elas também internamente aqui na sua face interna da membrana plasmática, no citossol, elas estão ligadas ao citoesqueleto. Então vejam, quando ativadas essas moléculas, elas podem também ativar vias, modulando esse citoesqueleto através de outras moléculas aqui, como a beta-catenina, enfim, que vão também ativar genes, tanto de proliferação celular, quanto genes que a gente vai chamar de metaloproteinases, né? Genes de uma família que vai
produzir enzimas chamadas de metaloproteinases, que são enzimas que vão degradar, sobretudo, as proteínas ali da matriz extracelular. Essa inibição, né, essa adesão celular, fazendo o controle da multiplicação celular, ela pode ser vista num experimento, por exemplo, de uma proliferação de células, né, numa cultura de células, numa placa de Petri. Células normais, elas tendem a, quando elas se encontram, então elas estão proliferando, uma vez que elas se encontram numa monocamada, ou seja, faz uma camadinha só ali, elas inibem o processo de proliferação. Coisa que a gente não vai ter, por exemplo, nas células relacionadas às neoplasias. Uma das características das células neoplásicas, aí já puxando um gancho, é que elas perdem essa capacidade de inibição da proliferação por contato. Ou seja, as células encontram uma com a outra e isso não inibe a sua proliferação. Elas continuam proliferando. Muito bem, tendo dado essa pincelada em todas essas circunstâncias biológicas, né, da biologia celular propriamente dita, a gente entra aí nas possibilidades de reparo. A regeneração, como eu já tinha antecipado, é a organização tecidual com a substituição das células mortas ou lesadas por novas células idênticas às originais. Portanto, que vai voltar, né, a ter uma função também de forma adequada. Quando você pensa, então, em regeneração celular, a gente lembra lá das possibilidades de células quanto à sua capacidade de divisão, então a gente percebe que aqui a gente precisa ter, no mínimo, células estáveis, né? Células lábeis, que estão constantemente na divisão celular, como por exemplo as células epiteliais, né? Então a mucosa oral aí tem uma maior capacidade regenerativa, então o epitélio ele se refaz facilmente, mas também as células estáveis, né? Uma regeneração que pode ser discutida é a regeneração hepática, é a capacidade que o fígado tem dessa regeneração. Aqui está mostrando a possibilidade, isso aqui é um fígado de rato, né? É um fígado que tem lá seus lobos, né? Lobo médio, esquerdo, caudado, direito, enfim. E numa hepatectomia parcial, foi tirado toda essa parte anterior aqui, ó, a gente percebe um processo de regeneração fazendo com que o que sobrou daquele lobo direito e do lobo esquerdo ali, eles aumentam em número, né? A gente vai falar disso também na próxima aula, da hiperplasia. Então, é uma capacidade de aumentar a proliferação celular de modo a compensar a perda daquela parte do fígado. Então, a gente chama aí de regeneração, da possibilidade de regeneração hepática. Isso também pode ser visto no fígado humano. Aqui nessa tomografia computadorizada, a área demarcada é uma área que foi feita a remoção dessa parte, a gente chama de hepatectomia parcial, para doação de órgão, né, em vivo ali, né? Então, doação dessa parte desse fígado. Repara que aqui, com uma semana após essa doação dessa parte desse fígado, a gente repara que houve, né, um crescimento bastante considerável dessa porção que sobrou do fígado aqui. Então, é uma capacidade regenerativa importante, né? A gente chama de regeneração hepática. Já a cicatrização, né, é a reposição do tecido destruído por tecido conjuntivo neoformado. É a conjuntivização, né, a transformação daquela área morta por um tecido não especializado, que no caso é o tecido conjuntivo. Então a gente chama isso de cicatrização. Antes da gente falar alguns aspectos importantes, a gente precisa relembrar dos aspectos morfofuncionais da matriz extracelular. A matriz extracelular é aquele componente que fica entre as células, então alguns órgãos possuem uma maior quantidade de matriz extracelular que outros. Então a gente pode dividir os tecidos em células que a gente chama de células parenquimatosas e células estromais. Parênquima é o tecido fim, né? O tecido que vai de fato fazer aquela função
daquele órgão. Então, e as células de estroma são as células do tecido conjuntivo que estão ali para preencher espaço, para dar forma, né, para vascularizar, enfim. Então, isso é a célula do estroma. Então, a matriz extracelular é toda a composição que fica entre uma célula e outra no tecido conjuntivo. Né? Característica de tecido conjuntivo é você ter esse espaço, né, entre uma célula e outra que é preenchido por essa matriz. Então, o que compõe essa matriz extracelular? Proteínas fibrosas, aqui dentro a gente tem as proteínas colágenas e as proteínas elásticas, né? Então formam as fibras colágenas e fibras reticulares, também são formadas por colágeno, né? Colágeno tipo 4 aí, no caso das reticulares, e as fibras elásticas formadas pela proteína elastina. Além das proteínas fibrosas, nós temos também as glicoproteínas adesivas, né? Como, por exemplo, a laminina, enfim. Então, são algumas proteínas ali que promovem a adesão entre uma fibra e outra, o que faz aquele emaranhado, né, de matriz extracelular. Além disso, a gente tem os proteoglicanos e ácido hialurônico, que vão formar o que a gente chama, de forma geral, aí, de substância fundamental amorfa, que é aquela área que é mais hidrofílica, então é uma área propícia a acúmulo de água, né, o que dá aí uma certa resiliência para o tecido. Lembrando que a gente pode, inclusive, dividir o tecido conjuntivo em denso e frouxo pela quantidade dessas substâncias, né, desses componentes da matriz. Quanto mais proteína fibrosa, mais denso é o tecido. Quanto mais substância fundamental amorfa, mais frouxo é esse tecido. Muito bem. As interações entre a matriz extracelular e as células, elas são extremamente íntimas e muito importantes, né, para o turnover, para o dia a dia dessas células. Então a gente está vendo uma área aqui, por exemplo, com epitélio. Abaixo a gente tem aquela área de membrana basal, que é uma especialidade dessa área de tecido conjuntivo, que fica logo abaixo do epitélio, e a gente lembra, né, que você tem uma área de íntima relação aqui, então você tem uma adesão entre moléculas da membrana basal com essa área de tecido conjuntivo. Então, se você olhar aqui, ó, você tem nessa região, né, assim como aqui também, né, que é epitélio, membrana basal também, você tem colágeno tipo 4, você tem a laminina, né, essas moléculas pequenininhas aqui, você tem a proteoglicana, que é essa molécula que é extremamente hidrofílica. Além dessa parte da membrana basal, a gente também tem uma relação entre as células, aqui representando um fibroblasto, e a matriz, que está aí no meio. Então, as glicoproteínas adesivas, né, que unem aí, por exemplo, as fibrilas de colágeno aqui, também unindo com essa matriz, né, com esses proteoglicanos, com esse ácido hialurônico. Então, a gente acaba formando uma rede de interação muito importante. Nessa imagem aqui também do Robbins, ele mostra que essa interação da matriz extracelular com a célula, ela não só tem uma ligação ali meio que estrutural, né, de estruturação daquele tecido, mas ela também tem uma ligação funcional, uma vez que a ativação e a ligação com essa matriz extracelular, então aqui a gente repara o colágeno, a ligação com as lamininas, que são aquelas proteínas glicoadesivas, a integração com a fibronectina, que é outra proteína glicoadesiva, com a integrina, que é aquela proteína de adesão, ela ativa complexos de adesão local que ativa o citoesqueleto. Esse sinal mediado pelo citoesqueleto pode ser traduzido, né, transduzido para o núcleo e lá no núcleo, proteínas de transcrição ou fatores de transcrição nuclear vão fazer com que essa célula responda a essa interação, proliferando, diferenciando, fazendo com que essa célula sintetize determinada proteína, se ligue, migre, altere forma, né, mude a morfologia. Aqui a gente percebe também os fatores de crescimento fazendo essa via de transdução de sinal, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro aqui. Então essa interação, porque essa matriz extracelular também é um ambiente muito propício para armazenamento desses fatores de crescimento, para difusão desses fatores de crescimento quando necessário. A cicatrização, ela é a finalização aí de vários processos que se iniciam pela inflamação aguda. Então não há cicatrização sem inflamação. O processo inflamatório
né, que é um processo de defesa, é um processo de resposta do organismo frente a um agente agressor. Esse processo inflamatório, quando é induzido, né, por várias moléculas sinalizadoras e mediadores químicos, eles vão estar propiciando a chegada de mais células através de mediadores de vasodilatação, aumento de permeabilidade, mas além disso, há também a necessidade desse processo inflamatório disparar o processo de reparo, uma vez que se sabe que se eu tenho um dano tecidual sendo causado, há que se propiciar o reparo desse dano. Então, os processos de cicatrização, eles começam pela indução da inflamação aguda nessa lesão inicial. Há então a migração e proliferação de células teciduais, parenquimatosas e conjuntivas, aqui ressalvando para cada tipo de tecido. A formação da angiogênese e tecido de granulação. Angiogênese é a formação de novos vasos, tecido de granulação eu já falo daqui a pouquinho. A formação de síntese de proteínas da matriz, então uma vez que há a migração de células conjuntivas, ou seja, a formação de novos fibroblastos ali, esses fibroblastos agora começam o processo de produção das proteínas da sua matriz extracelular, sobretudo depósito de colágeno. Depois desse momento, a remodelação tecidual. Depois da remodelação, há uma certa contração da ferida e, com o tempo, a aquisição da resistência da ferida. Então, esses são basicamente os processos relacionados aí à cicatrização, né? O tecido de granulação é um tecido especializado indicativo de cicatrização. Nesse tipo de tecido, a gente vai perceber clinicamente, né? Sobretudo que se fala de cicatrização, a gente tem como exemplo aí, né? Muito a própria cicatrização de pele, de feridas cutâneas. Então, geralmente o tecido de granulação, ele tem essa aparência que a gente observa aqui embaixo, rósea, lisa, granular, né, que ocorre nas superfícies de ferida. Então, essa área mais avermelhadinha aqui é indicativo de um bom processo cicatricial. Histologicamente falando, então, se eu faço uma biópsia nessa área aí, o que eu vou encontrar? Um grande número de vasos neoformados, então uma grande quantidade de capilares, né? Então fica uma área muito vascularizada, daí essa região bem avermelhada, e também de muita proliferação de fibroblasto. A formação de novos vasos pode acontecer tanto no período embrionário, aí a gente vai chamar de vasculogênese, mas também no período pós-embrionário. Quando você tem a formação de novos vasos acontecendo ou a partir da mobilização dessas que a gente chama de células precursoras endoteliais da medula óssea, que vêm para essa região e que a partir daqui elas são colocadas nessa região e começam a proliferação e a diferenciação em células endoteliais, ou por outros fatores de crescimento, como por exemplo, aquele fator de crescimento que eu comentei lá atrás, que é o VEGF, né, que é o fator de crescimento vascular endotelial. Esses fatores locais que são produzidos lá no processo inflamatório, eles auxiliam e possibilitam que nesses vasos já formados, já pré-existentes, haja a formação de broto de um capilar, e esse broto desse capilar depois ele vai ser cavitado, vai formar uma cavidade e a ramificação dessa rede. Então esses novos vasos que estão sendo formados aqui são vasos que vieram de um vaso já existente, não é? Daí a gente chama de angiogênese, formação de novos vasos. Então nós vamos falar de angiogênese não só no processo inflamatório, mas no processo cicatricial, mas também lá nas neoplasias, quando a gente fala sobretudo das metástases, né? A angiogênese ela está ali como um fator extremamente importante para a formação de novos vasos e ajuda aí dessas células escaparem e formarem um tumor à distância. A cicatrização de ferida cutânea é um exemplo clássico que se estuda aí quando se quer falar de cicatrização. Então, ela pode ser dividida em dois grandes grupos, um que a gente chama de primeira intenção e o outro que a gente chama de segunda intenção. A cicatrização por primeira intenção é aquela onde você tem os bordos juntos. Geralmente a gente está falando de feridas cirúrgicas, né? Onde você tem uma incisão e depois você tem sutura daquela região.
Então, quando você tem bordos unidos, né, a coaptação dos bordos, a gente está falando de cicatrização por primeira intenção, é junção dos bordos. A cicatrização por segunda intenção é aquela que ocorre quando você não tem a junção desses bordos, elas ficam afastadas, as beiradas dessa ferida, né, as bordas dessa ferida ficam afastadas, gerando então uma cicatrização meio de dentro para fora aí. É óbvio que vai ter diferenças, né, no que diz respeito ao tempo, à quantidade de processo inflamatório que vai ser gerado, a possibilidade de danos estéticos dessa cicatrização, enfim. Então, com 24 horas, você já tem um certo coágulo e uma certa crosta na superfície dessa ferida. De 3 a 7 dias, você já tem uma certa regeneração do epitélio. Tecido de granulação, o que a gente chamou de tecido de granulação? Um tecido com uma grande quantidade de fibroblastos e também novos vasos, a gente repara que é angiogênese, e depois de semanas a união fibrosa acontecendo ali naquela área de cicatrização. Por outro lado, na segunda intenção, a gente percebe uma intensidade maior, um número de células inflamatórias maior e a região, né, que houve ali a perda e não contato das bordas, elas acabam tendo aí uma maior contração da ferida. A cicatrização por primeira intenção é aquela onde há a junção dos bordos e histologicamente falando a gente vê um monte de vasinhos, ó, tá vendo? Um maior aumento, uma grande quantidade de vasos, uma matriz extremamente frouxa no início, que é a produção inicial ali daquele fibroblasto. É claro que a gente vai ter uma modificação desse processo ao longo do tempo. Isso a gente vai chamar de remodelação dessa ferida. Na segunda intenção, é uma ferida com margens afastadas e que tem, como eu disse, um abundante tecido de granulação. Geralmente o tempo ele é maior e a contração dessa ferida ela acontece de forma muito mais clara. Então eu posso ter uma redução muito grande daquela ferida anterior ali pela maior quantidade de células, de fibroblastos que aumentam a sua capacidade de produção de actina, que a gente vai chamar de miofibroblastos. Então esses miofibroblastos eles produzem maior contração, né, dessa região dessa ferida. Bom, a remodelação da tecidual, ela é essa cicatriz, ela se moldando ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, uma inflamação aguda aqui, uma grande quantidade de células inflamatórias. Num segundo momento, eu já não as vejo mais, eu tenho uma maior quantidade de fibroblastos e novos vasos, a gente chamou de tecido de granulação. E num outro momento, a gente já percebe uma maior quantidade de colágeno que foi colocado aqui, essas fibras colágenas rosinhas aqui nessa matriz. O que vai determinar essa remodelação tecidual são transições na composição dessa matriz extracelular. Por isso que eu comecei falando dela lá atrás, né? Quem era essa matriz? São aquelas proteínas que eu comentei, substância fundamental amorfa, enfim. O que define essa transição da matriz está muito relacionado aos fatores de crescimento que a gente tem disponível aqui nessa região. Então, por um lado da balança, quanto mais fator de crescimento eu tiver induzindo proliferação dessas células e, consequentemente, síntese dessas moléculas, mais eu tenho essa composição sendo feita. Por outro lado, eu tenho proteínas ali, fatores de crescimento que estimulam as metaloproteinases, lembra que eu comentei? Que são moléculas, proteínas, enzimas ali que degradam aquela matriz extracelular. Então, a remodelação ela está muito relacionada a essa balança. Então aqui a gente já percebe que podemos ter problema, ou seja, aspectos patológicos envolvidos com essa cicatrização, desde a gente ter muita síntese ou eventualmente pouca degradação, né? Onde a gente pode ter erros aí ou cicatrizações excessivas, como por exemplo no queloide. Então a evolução da cicatriz no tempo e também pelo número de leucócitos, a gente vai perceber nas diversas fases da cicatrização. Então, quais são essas fases? Inflamação, proliferativa, de maturação e, por fim, de remodelação. Então, são as principais fases aí do processo cicatricial. Então, a gente percebe que no primeiro momento eu tenho uma grande quantidade de polimorfos nucleados, ou seja,
neutrófilos, sobretudo ali, identificando uma inflamação aguda. Com o tempo, você aumenta a quantidade de macrófagos, ao passo que eu tenho uma diminuição das células agudas, né, dos neutrófilos. O macrófago tende a aumentar e ficar por um tempo maior, depois ele também diminui. Claro que nesses primeiros dias essas células todas vão diminuindo, porque o processo inflamatório ele vai se extinguindo, né? E aí você começa, nessa fase, tanto de proliferação quanto de maturação, uma diminuição gradativa dessas células, né? Então, linfócitos aqui a gente já percebe já células mais de uma cronicidade. E os fibroblastos, células endoteliais, também tendem a diminuir a sua proliferação aqui, ó, nesse final desses 15 primeiros dias de cicatrização. E aí a gente continua tendo essa remodelação por conta lá daquela, agora das proteínas de matriz e das metaloproteinases, fazendo aquele processo de remodelação e também no final de contração daquela ferida. Quando a gente pega um gráfico agora em relação à resistência dessa cicatriz, né, que é o tempo que você vai adquirindo maior quantidade de fibra, a gente percebe aqui no início muita fibronectina, ácido hialurônico, colágeno tipo 3, e aí a gente percebe que uma figura vai aumentando, 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 que é a quantidade de colágeno tipo 1, que é a proteína mais fibrosa, é a que vai dar maior densidade. E quanto mais eu tenho colágeno tipo 1, obviamente maior vai ser a resistência dessa ferida. Então, com o final de meses ali, a gente tende a aumentar cada vez mais a resistência daquela região que anteriormente foram lesada. Existem fatores que influenciam nessa cicatrização. Fatores no ambiente, a extensão do dano, a intensidade e duração do estímulo. Porque percebe? Se eu tiver alguma coisa aqui que ainda esteja estimulando, como um fio de sutura que passa do tempo, ele passa a ser um fator que continua agredindo. Então eu continuo tendo o processo inflamatório, portanto o meu reparo ele acaba sendo estendido, não é? Já que eu tenho alguma coisa aumentando ou permanecendo ali como estímulo de processo inflamatório. Então, se você tem doenças que inibem a reparação, que atrapalham, dificultam, como doenças metabólicas, por exemplo, né, como no caso da diabetes, condições que inibem, né, essa reparação também, então situações no que diz respeito, por exemplo, à irrigação, à localização, enfim. Então existem fatores aí, e esses fatores a gente pode dividir em locais e sistêmicos. Muito bem, são fatores locais a isquemia, né, o quanto que você tem de circulação sanguínea naquele local, né, se é um local com pouca circulação ou isquemiado, com algum tipo de pressão, eu tenho uma piora nessa cicatrização. A infecção, sem sombra de dúvidas, aqui é uma situação que piora muito o processo, porque agora eu tenho uma ferida, digamos que eu tenho uma ferida aberta e eu tenho uma infecção secundária. Enquanto eu ainda tenho uma infecção naquela ferida, eu ainda estou tendo um processo inflamatório. Então não há como você ter um reparo enquanto você ainda tem um agente flogístico ali dentro. Então você acaba tendo ao mesmo tempo as coisas acontecendo. Então se você ainda está tendo uma área amarelada, área de pus, significa que eu tenho uma infecção potencializando e dificultando esse processo cicatricial. Fatores mecânicos, né? Então, por exemplo, a mobilização da ferida, né? Uma ferida que é numa região que você tem ali uma menor mobilização, é uma ferida que tem um melhor andamento, né? Quando comparada àquela área de tensão, por exemplo. A possibilidade de você ter corpo estranho lá dentro daquela ferida, né? Daí a importância, né, de uma etapa sobretudo da enfermagem ali, da limpeza dessas feridas cutâneas, né? Quando fala limpeza, é limpeza mesmo, né? Eu não posso deixar nenhum tipo de terra, caco de vidro, nada disso para trás, né? Então são corpos estranhos que quando lá dentro daquela ferida eles perpetuam o processo, então atrapalha o processo cicatricial. O tipo, dimensão, a localização, como eu já comentei. A presença de luz ultravioleta, né, ela estimula então as metaloproteinases, atrapalha o processo. O tipo de técnica cirúrgica,
a proteção, né, que está sendo dada àquela cicatrização, aquela área de ferida cutânea, né, qual tipo de curativo, e aí eu não vou nem entrar nisso aqui, mas são vários curativos distintos que podem acelerar o processo, né, quando se fala em técnica cirúrgica, qual bisturi, qual tipo de fio de sutura, a mão do operador, né, então tudo isso facilita aí você ter uma boa cicatrização. Bom, então, temos os fatores sistêmicos que interferem nesse processo cicatricial, como a idade, né? Quanto mais velho, menor é a capacidade, né, da produção de colágeno, dessa matriz, né, da qualidade dessa matriz extracelular, sem contar que quanto mais velho, né, que com o envelhecimento, tende-se a ter aí uma junção de outras doenças de base, né, ou eventualmente a concomitância com medicamentos, né, com outras alterações que acabam também reduzindo o poder cicatricial. A questão da nutrição, ela é hoje entendida como fundamental para esse processo. Precisa da vitamina C, é um cofator na produção do colágeno. É óbvio que se eu tenho uma diminuição de vitamina C, eu tenho dificuldade dessa síntese, né? Atrapalha esse processo de formação do colágeno. O zinco, ele estimula o processo cicatricial. Então, de uma maneira geral, a desnutrição, ela prejudica muito o processo cicatricial. A condição circulatória desfavorável também, né, de forma sistêmica, e a questão da aterosclerose, dependendo da região, situações venosas com deficiências, né, áreas com varizes, enfim. Então, sistemicamente também, condição circulatória, ela está relacionada a doenças hematológicas, por exemplo, né, situações onde você tem uma dificuldade de coagulação sanguínea, condições metabólicas, como na diabetes, né, por exemplo, onde você tem aí uma grande quantidade de fatores que interferem no processo. Então, ela interfere na questão da própria vascularização, então a gente tem uma angiopatia diabética, né, dificultando, você tem uma alteração da função endotelial pelo aumento dessa glicemia, né, que altera aí a função desse endotélio. Então, você acaba tendo de várias formas aí uma interferência no metabolismo, gerando, portanto, uma dificuldade dessa cicatrização. O uso de glicocorticoides, né, como hormônios, você acaba tendo em várias etapas aí, já que são anti-inflamatórios, né, então lembrando, né, que o processo, ele começa por um processo inflamatório, ele também tende a alterar o processo cicatricial. E hoje entende-se o tabagismo, né, como uma condição sistêmica que atrapalha e muito o processo da cicatrização. Bom, existem então aspectos patológicos desse processo, que é você ter uma formação tanto deficiente, né, tá faltando a cicatrização ali, então a gente tem, por exemplo, as ulcerações, as deiscências de sutura, né, que podem estar acontecendo por uma série de coisas ou um conjunto delas, né, ou situações específicas ou um conjunto delas favorecendo o processo de deiscência, que é você ter, por exemplo, a abertura de uma área de sutura e aí você não tem mais a possibilidade de fechar aquilo e vai fechar por segunda intenção. A formação excessiva disso, como por exemplo no queloide, né, nas granulações exuberantes, né, nas cicatrizes hipertróficas ou nas fibromatoses, que são alterações aí mais generalizadas, né, mais agressivas, que geram um aumento da produção de tecido conjuntivo em diversos locais. E também a formação de contraturas, né, muito evidentes aí, por exemplo, nas queimaduras. Então, todos são aspectos patológicos, né, a questão de você ter as aderências, né, uma cicatrização onde você pega uma pleura com pulmão e colaba aquela região, as aderências intestinais, então, quando você forma bridas de tecido conjuntivo e acaba dificultando o processo fisiológico daquele órgão em detrimento aí de um aspecto patológico da cicatrização. Então, aqui exemplo, né, de uma deiscência de sutura, né, desse artigo aqui, né, mostrando complicações pós-operatórias em pacientes submetidas à reconstrução mamária. Então, houve aí a deiscência da sutura, tá vendo? Então, aí alguns pontos aqui, e no restante ele abriu, e aí ele vai cicatrizar por segunda intenção. A questão do queloide, às vezes pode ser uma área muito diminuta mesmo, como um furo na orelha aqui, e você acaba tendo
um aumento dessa produção, sobretudo de colágeno. Então, se a gente fizer uma biópsia aqui, o que a gente vai ter é um tecido conjuntivo extremamente denso, com fibras colágenas desorganizadas e bem grosseiras naquela região. Pode estar relacionado aqui com questões genéticas, né? A gente tem a maior quantidade de queloide tanto em pacientes da raça negra como pacientes asiáticos também tem uma propensão a queloide. Então está muito relacionado com aquela balança, não é? Então a dificuldade de produção ali de metaloproteinases que acaba equilibrando aquele processo ou eventualmente um exagero da produção de fatores de crescimento. Outra situação que vale a pena a gente comentar são os reparos que ocorrem em outro local, como por exemplo no tecido ósseo. Também é um reparo, então são reparo das fraturas. A gente pode dividir também em primário e secundário, quando você tem o osso muito juntinho, né, depois de uma fratura que não teve um deslocamento ali, então seria uma coisa mais rápida, e uma reparo também como se fosse uma segunda intenção ou secundário, que é quando você tem uma fratura daquele tecido ósseo e você acaba gerando um espaço entre um osso e outro, e se tiver adequadamente imobilizado ali, você acaba tendo as fases da cicatrização óssea acontecendo dessa forma. Então, inicialmente, a formação de um coágulo nesse espaço intercortical, né, onde houve a ruptura de vasos ali dentro dessa matriz do tecido ósseo, sobretudo esponjoso, então induzindo um processo inflamatório, a angiogênese, como a gente tinha falado anteriormente. Nesse segundo momento, né, você tem a formação de um calo que a gente chama de calo mole, é uma formação de um tecido cartilaginoso, né, de cartilagem hialina, que ajuda aí no processo de ossificação óssea, né, ossificação endocondral aí dentro desse processo. Aqui reparem que nessa região abaixo do periósteo, a gente vai ter a formação de um calo também nessa região, que é um início desse calo duro, que é a partir do periósteo, ou seja, dos osteoblastos que estão ali naquela região, em cima da membrana de tecido conjuntivo. Então a gente também tem uma ossificação intramembranosa aqui nessa região. Lá de 4 a 16 semanas depois, a gente tem a formação daquele calo duro, que já é a reorganização daquele tecido ósseo, e depois, com maior tempo para frente, a gente tem um remodelamento daquele osso. Lembrando que quanto menor é a coincidência desses lados da fratura, maior a possibilidade da gente ter, de fato, um calo ósseo aqui, que depois não consegue se remodelar. Lembrando que o osso é um tecido extremamente plástico, então com fácil remodelação, favorecendo aí, né, o retorno da normalidade desse tecido ósseo. Tá? Então é a remodelação desse osso neoformado. E por fim, falar das fibroses. Então a gente fala de fibrose, o termo fibrose, para qualquer deposição anormal de tecido conjuntivo sem levar em consideração a causa. Né? Então o termo fibrose ele simplesmente fica para um aspecto patológico do processo. Ocorre naquele arcabouço do tecido de granulação e onde você tem aí um fator iniciador ali, anormal dentro desse processo. Algumas vezes essa fibrose ela pode alterar a estrutura aí desses órgãos, né, resultando então em distúrbios funcionais e que acaba caracterizando uma outra doença. Então nós podemos dar como exemplo aqui, né, o início lá do processo de uma esteatose hepática, uma alteração hepática, uma conjuntivização, um reparo inicial, mas dependendo da extensão daquela lesão, né, da área perdida, da alteração daquela matriz extracelular, do arcabouço de matriz extracelular, a substituição, né, em grande concentração daquele parênquima hepático, a gente pode chamar de fibrose, ou seja, a gente dá o nome disso de cirrose, né, que seria aí a irreversibilidade daquela alteração, onde você acaba tendo uma insuficiência hepática por conta dessa substituição por tecido conjuntivo. Outra situação é a própria fibrose pulmonar, que pode começar lá com as pneumoconioses, como por exemplo da antracose que a gente comentou, lembra? Então inicialmente pode ser só uma conjuntivização localizada e aquilo pode tomar um arcabouço maior, levando aí uma insuficiência respiratória importante dessas fibroses pulmonares.
Então entendemos a questão da fibrose como um estímulo persistente, ou seja, uma inflamação crônica que acaba ativando macrófagos, linfócitos, que estimulam e liberam fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento aumentam aí a proliferação de fibroblastos, células endoteliais fibrogênicas, que aumentam a síntese de colágeno, bem como aí as citocinas também fazem esse processo, e também uma diminuição da atividade das metaloproteinases, com a degradação de colágeno diminuída. Tudo isso favorece o processo da fibrose. Então percebam que essa fibrose está relacionada a um estímulo persistente, a uma inflamação crônica, a uma situação que foge à cicatrização usual do processo de reparo. Só para a gente finalizar a aula, fazendo aí uma retrospectiva, uma vez a gente tendo a lesão, há uma resposta celular e vascular, ou seja, um processo inflamatório ali. Quando o estímulo é removido, numa lesão aguda, se a morte da célula parenquimatosa, estrutura tecidual intacta, feridas superficiais ou alguns processos inflamatórios, há possibilidade de regeneração, ou seja, a restituição da estrutura normal daquele tecido. Exemplo, regeneração hepática após hepatectomia, feridas cutâneas bem superficiais, reabsorção do exudato lá na pneumonia lobar. Então, situações localizadas, pontuais, em locais que há possibilidade de proliferação celular, restabelecendo a condição morfológica e funcional. Bom, se naquele estímulo que foi removido, você tem morte de célula parenquimatose, aquela estrutura ali, aquele arcabouço foi danificado, mesmo em órgãos que têm capacidade regenerativa, como no fígado, que a gente comentou, feridas mais profundas, o que a gente vai ter é cicatrização, formação de cicatriz, organização do exudato, então feridas excisionais profundas, no próprio infarto do miocárdio, aquela área de necrose, ela vai ser substituída por um tecido conjuntivo. E quando o dano tecidual é persistente, a gente está falando, portanto, das alterações exacerbadas, né, da grande quantidade de tecido conjuntivo depositado e que acaba fazendo com que haja uma insuficiência daquele órgão uma vez que ele for substituído por tecido conjuntivo. A gente fala de fibrose, né? Doenças inflamatórias crônicas, então como na cirrose, pancreatite crônica, fibrose pulmonar. Então isso aqui foi para a gente dar uma geral nessa finalização desse assunto que é extremamente importante para a viabilidade da nossa espécie. Né? Imagina se eu tiver uma lesão e não conseguir reparar. Né? Então isso aqui se torna extremamente importante para o nosso dia a dia. Por hoje é só, te espero na próxima aula, tá bom? Até mais!